Glória a Deus. Eu ia trazer uma mensagem hoje, em Salmo, mas de repente senti do Senhor, estava ali, o Senhor pediu para me mudar. E eu vou trazer a mesma mensagem que eu trouxe lá do Garrote, quarta-feira, que é os 6 julgamentos que Jesus passou. Só que ele passou por 6 julgamentos, foi condenado, mas lá na cruz ele foi vitorioso. Satanás achava que ali tinha sido a derrota do Senhor, mas ele se enganou. Capítulo 18 de João, o apóstolo amado, capítulo 18, versículo 12. Todos acharam? Só um até agora. Amém, igreja? Capítulo 18, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, maniataram-no. Amém? A igreja pode se assentar. Então foi uma escolta, comandante, os guardas do judeu, e prenderam Jesus. Naquela noite, lá onde ele estava, lá no horto. E maniataram-no. Se fosse nos dias de hoje, tinham algemado Jesus. Então ele é preso naquela noite e vai passar por 6 julgamentos. Mas eu não vou pregar hoje exatamente sobre esses 6 julgamentos que ele passou. Eu já preguei uma vez aqui, acho que os irmãos estão lembrados. Mas nós vamos acompanhar, depois de tudo isso que ele passou, os acontecimentos que houve quando ele estava já condenado ali naquela cruz. Vou só citar aqui as passagens. O primeiro julgamento ele passou, foi para a casa de Anás. Capítulo 18, versículo 13 de João. Depois foi conduzido para Caifás. Mateus 26, 5, 7. Depois para o Sinédrio. Mateus 26, 5, 8 até o 5, 9. Aí depois ele foi para Pilatos. Capítulo 27, Mateus, do 1 ao 2. Aí entrega, Pilatos vai e devolve ele para Herodes. Lucas 26, 7. E ele volta novamente para Pilatos. Aí já é o último julgamento com a ajuda do júri popular. Então quem é que mata Jesus? As autoridades junto com o povo que representa a humanidade. Então quem matou Jesus, muitos dizem, quem matou Jesus foi o judeu. Quem matou Jesus foi todos nós. Nós temos culpa na morte de Jesus. Foi os nossos pecados que levou ele à cruz. Por isso que no final esse quadro vai ser revertido. Jesus foi condenado pelo povo, pela humanidade. Ele vai se assentar no trono branco, e aí quem vai comparecer perante ele vai ser a humanidade para ser julgado.
O que é o sinédrio? O sinédrio é um concílio, tribunal. É o Tribunal Superior da Nação Judaica e compunha-se de 71 membros, todos com mais de 30 anos de idade e casados. Deviam possuir boa reputação e ser bem instruído na lei. Então esses homens lá, não era qualquer um que estava julgando ele, não. Era homem de reputação, ele tinha o conhecimento da lei. Tanto é que Nicodemos chegou perante ele e disse: a nossa lei condena o homem sem antes ouvi-lo? Mas eles não quiseram acordo. Era o poder e as trevas. Por isso que Jesus disse: eu tive tanto tempo com vocês. Estive lá no templo pregando. Estive nas circunvizinhanças, de aldeia em aldeia. Estive na praia. Estive lá no mar da Galileia. Vocês acharam um motivo para me prender a essas horas da noite? Mas isso é o poder e as trevas. Aí uma escolta armada para prender um homem que não fez mal a ninguém. Mas era o diabo revoltado. Porque ele tinha que tirar Jesus de circulação, porque o diabo não quer que a criação de Deus seja salva. Então nós vamos acompanhar aqui em Mateus, capítulo 27. Capítulo 27, a partir do versículo 45. Olha quantos acontecimentos houve nesse momento. Mais de 10. 10 aproximadamente. Então, desde a hora nona, ou melhor, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Foi o que aconteceu de meio-dia até as 3 horas da tarde. O sol desapareceu. A terra estava em trevas. O que é que nós podemos entender com isso aqui? Um dos sinais que aconteceu. A luz foi rejeitada pelo mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz foi apagada. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que não se achou lugar para ele. Esse mundo aqui não tinha lugar para Jesus, como também não tem para nós. Se nós somos servos de Deus, se nós realmente estamos alicerçados nessa rocha que é Cristo Jesus, o mundo olha para nós com um olhar bem diferente, com um olhar de rejeição, com um olhar de desprezo. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos tidos como escória, como lixo deste mundo. Quando o apóstolo Paulo era Saulo, ele era aplaudido pela sociedade. Ele era um instruído na lei, era bem reconhecido, tinha fama. Mas quando ele caiu do cavalo, que o Senhor derrubou ele, que ele se tornou Paulo, a Bíblia diz que ele passou de perseguidor para perseguido. Vê como o quadro muda?
Mas rapaz, você está perdendo a vida. Você não vai mais à praia vestir esse teu biquinho, vestir esse teu maiô. Maiô é tempo antigo, né? Tem que aproveitar a vida, pai. Final de semana aí vai tomar tua cervejinha, um aperitivozinho, não faz mal não. Quer dizer, quando você não faz mais isso, aí eles olham com um olhar bem diferente. Mas rapaz, tu é fanático demais. Só quer andar com essa Bíblia. Então o mundo, ele não quer acordo com a verdade. As trevas não querem acordo com a luz. Versículo 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu ali na cruz a ausência do Pai. Olha, a comunhão era tão grande no seu ministério, Jesus ali com o Pai, e o Pai junto com ele, que quando ele estava na cruz, ele sentiu a ausência do Pai. O Pai se afastou ali de Jesus. Por quê? O próprio Satanás estava convicto. Agora mais um que eu venci. Está aí, ó, na cruz, lugar de condenado, de bandido, de ladrão. Na certa, ele não foi obediente até o final ao Pai, e o Pai o abandonou. Mas Deus se afastou ali de Jesus, porque ali em Jesus ele atraiu todo o pecado da humanidade sobre ele, e o Pai, como é santo, tinha que sair dali. Mas isso não quer dizer que Jesus foi abandonado. Pelo contrário, quando ele entregou o seu espírito, aí o corpo dele tombou, mas o corpo dele estava ali, mas o Espírito de Deus estava com ele. Tanto é que ele diz que ele desceu às regiões mais profundas da terra e pregou também o Evangelho lá. Aí é um detalhe muito profundo, ninguém vai entrar nisso, mas a Bíblia diz que ele foi lá e pregou o Evangelho também para os mortos. E no terceiro dia, para se cumprir o que ele tinha dito, que se levantaria, ele está de pé novamente. Palmas para o Senhor. O diabo entrou em desespero junto com o inferno, porque ele perdeu a chave até da casa dele. Até a chave que ele tinha na casa dele, o Senhor foi lá e tomou. O diabo é sem vergonha mesmo. O bicho não vale nada. Quanto mais ele apanha, mais ele, sem vergonha ele fica. Versículo 47. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. Zombaria. Então você vê cada acontecimento ali, naquele momento que ele está na cruz, né? Trevas. Ele clama, ele entrega o seu espírito, ele sente a ausência do Pai, e ali ele vê os oponentes zombando dele. Termo de zombaria ali. Salvou muitos, né? Porque não salvou a ti mesmo. Desce da cruz, se tu é o Filho de Deus.
Era isso que o diabo queria e Jesus tinha poder para isso. Descer, para mostrar que ele tinha poder e também voltar ao mesmo tempo. Mas Jesus não veio para fazer a vontade do diabo, ele veio para fazer a vontade do Pai. Versículo 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocado numa ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Então ali era um termo de zombaria, muitos ali embaixo zombando, fazendo hora, né? Outros passavam, balançavam a cabeça com desprezo. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Ele está clamando pelo Pai, né? Era por Elias. E ele entendeu ali que era. Entenderam que ele estava clamando por Elias. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Em outras passagens diz que ele fala: Pai, está consumado. Ou seja, a obra que tu me confiaste eu cumpri. Eu fui até o fim. Eu não recuei. Ainda que ele visse ali a morte chegando quando ele estava no horto. A Bíblia diz que o suor dele era como sangue caindo na terra. Porque, é claro, Jesus era homem, como qualquer um de nós. Ele deixou todo, a Bíblia diz que ele se esvaziou totalmente. E assumiu a forma de homem. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Então você vê que ele vai orar várias vezes quando ele volta a ver os discípulos dormindo, porque ele estava sentindo, já sabia o que ia passar. Para você ver como a morte é algo desesperador. Mas ele venceu a morte por nós. Ele ressuscitou e com ele também vamos ressuscitar. Ele é o dono do universo de tudo e nós somos co-herdeiros junto com ele. Ele diz: não se turbe o vosso coração não se atemorize. Tenha calma, eu vou preparar morada para vocês. Eu vou tirar vocês desse mundo mau, desse mundo perverso. E quando tiver tudo preparado eu volto e receberei vocês para que onde eu estou estejais vós também. Assim como eu não sou desse mundo, vós também não sois. Assim como eu não vou ficar, vocês também não irão ficar. Mas na morte de Jesus, vamos voltar ao trabalho novamente. Rapaz, vamos voltar ao trabalho que foi tudo em vão. Aí foram pescar novamente, achando que iam voltar à vida rotineiramente. Aí Jesus aparece. Aí, quando Pedro vê Jesus lá na praia, rapaz, ele toma um susto tão grande. A Bíblia diz que ele estava nu. Ele mergulhou dentro d'água. Porque tinham passado a noite pescando e nada. Jesus diz: ó, foi que vocês pegaram aí? Passei a noite, nada. Volte. Jogue a rede novamente para o lado direito. Jogaram a rede, quando puxaram a rede, o barco quase vai a pique. Só agora eu vou fazer vocês, agora é pescadores de alma, não é mais de peixe não. As almas estão carentes dessa palavra. Vocês agora vão anunciar o Evangelho. Aí aquele Pedro que era cabisbaixo, que era covarde, né? Que era cheio de dúvida. Era um homem que totalmente se atropelava nas palavras.
Mas quando foi revestido do Espírito Santo, o menino, quando ele estava lá no Sinédrio, ele desafiou as autoridades. Ele jogou a culpa da morte de Jesus sobre eles. Que eles temeram, ficaram com medo. Tanto é que a maioria da multidão que estava ouvindo a mensagem de Pedro disse: agora o que é que nós podemos fazer? Como que diz assim, ainda temos chance? Claro, se arrependa dos vossos pecados e sereis batizados com o Espírito Santo. E outra passagem ele diz: e os vossos pecados serão cancelados. Ou seja, aquela mesma multidão que diz: crucificam, crucificam. Agora com a pregação de Pedro, dura e poderosa, vinda do Espírito Santo, 3.000 almas se dobram ao Senhor. Para se cumprir aquilo que Jesus diz: quando o Filho do Homem for levantado, atrairei muitos a mim. Jesus está dizendo: Satanás, você está jogando esse povo contra mim. Ali quando estava no julgamento, né? As autoridades instigando o povo ali a pedir Barrabás. Mas Jesus, você não perde por esperar, Satanás. Esse povo que estão me negando agora, eu vou trazer de volta usando o meu servo Pedro. E trouxe mesmo. E Pedro prega novamente, quase 5.000 almas se rendem ao Senhor. Rapaz, a rede era boa, viu? Jogava a rede, era só jogar e... Aí não vinha mais peixe não, vinha almas. Imagine, ora, se um aqui pecador, a festa é grande, não sai, imagine 3.000, 5.000. Acho que o céu lá estrondava e o inferno ficava perturbado. O que foi que aconteceu mais? Versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. O acesso que o homem não tinha mais a Deus. Devido aos pecados, as transgressões. Jesus, na sua morte, aquele véu ele se rasga de alto a baixo. Agora todos têm acesso ao Pai. Agora todos podem entrar no Santo do Santo por meio de Jesus Cristo. Aí que foi que aconteceu? Tremeu a terra. Houve um terremoto. E fenderam-se as rochas. E a Bíblia diz que as autoridades que ali estavam vendo aquilo, rapaz, é muito acontecimento, viu? A pessoa não se converter depois disso, se verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Agora acontece algo aqui, que é uma das passagens assim que eu fico mais assim admirado. E se os irmãos têm explicação para esse versículo, depois me explique, que eu ainda não entendi ainda não. Eu sou bem sincero. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Eles ressuscitaram. Está lá em cima do bebedouro. Eles ressuscitaram. Eles não saíram do sepulcro. Mas se diz que estava dormindo, então o que foi que aconteceu? Acordaram. E passa o primeiro dia. Passa o segundo. Aí entra no terceiro. E esses corpos ainda estão lá. Porque no versículo 53 diz assim: e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Só depois que Jesus ressuscitou foi que eles saíram do sepulcro, e diz que entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A única coisa que eu posso entender aqui sobre isso aqui, nessa ressurreição, que ele entrou na cidade santa,
é que Jesus, quando aparecer, no dia do arrebatamento, nós vamos entrar na Cidade Santa. Não é daqui de baixo, mas aquela lá de cima. E vamos aparecer a muitos que já dormiram antes de nós, muitos que já foram. Nós vamos se encontrar com os apóstolos, com os antigos profetas, e vamos estar todos juntos na Cidade Santa. Agora o que foi que aconteceu com eles aqui depois? Sinceramente, não sei. Mas depois de tudo isso aqui que aconteceu, Jesus um dia vai voltar. O apóstolo Paulo fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Ó, tem tanta coisa aqui para você pregar para as pessoas, mostrar, para que a pessoa chegue ao conhecimento da verdade. Aí a pessoa fica pregando besteira. Ah, se você está com problema no casamento, venha, que vai ser tudo resolvido. Ah, se você está com problema financeiro, aí aquele chamarim, sabe? Parece esses programas de televisão, né? Aí, quer dizer, chama as pessoas para ser resolvido o problema, mas não fala que quando a pessoa vem para Jesus, pelo contrário, vai ter e muita luta. O apóstolo Paulo, quando se converteu, o que aconteceu? Antes de se converter, ele era aplaudido, ele era bem conhecido. Depois que ele se converteu, o menino era só peia, prisão. Mas eles não mostram isso. Não mostram. É que você tem que ser patrão, tem que ser cauda. Você tem que ser bem sucedido. Rapaz, é só coisas maravilhosas. E quando o Evangelho ensina outra coisa, completamente diferente. Então ele diz aqui no versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O apóstolo Paulo está pregando que Deus estabeleceu um dia, e esse dia vai chegar em que todos vão comparecer perante o tribunal. Isso Daniel já falava lá no Velho Testamento, ó, né? Aí, aqui na continuação, diz que uns zombam da pregação de Paulo, mas outros ficam atemorizados. Rapaz, vai ter um dia do juízo? E pediram até, rapaz, nós queremos ouvir mais sobre isso, em outra oportunidade. O apóstolo Pedro também, ele fala, 2 Pedro 2, versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar das provações os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo. Então ele está dizendo, ó, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Então Deus, ele vai nos guardar. Ele vai nos proteger. Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus tem todo o poder. Tem ou não tem? O Pai tem todo o poder. Mas o Pai, ele pode nos condenar sabendo que nós estamos em seu Filho Jesus? Não. Ele tem todo o poder também para salvar a humanidade, não tem? Mas por que ele não salva? Porque a pessoa tem que ser salva pela pregação da palavra, ele tem que crer.
A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Mateus 25. Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, todas, serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar. A Bíblia diz que vai passar o céu e a terra e não vai se achar lugar para o homem. O homem, com todo o poder que ele tem gente aí que diz que vai comprar até pedacinho de terra na lua. Já pensou? Diz que tem terreno lá na lua. Eles vão comprar um pedacinho lá. Coitado. A terra vai sumir da presença do homem. O Senhor Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E o homem vai procurar lugar para querer se esconder e não vai encontrar. Ele vai ter que comparecer perante o tribunal. Apocalipse 20. Versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Rapaz, não vai ter ouro, não vai ter prata, não vai ter dólar, não vai ter real, não vai ter euro, nada. O profeta Ezequiel diz que os homens vão pegar o seu ouro e a sua prata e vão jogar desesperado no dia da grande tribulação, porque não vão poder fazer nada por ele. Os poderosos vão se meter debaixo das cavernas e vão querer que ela caia por cima dele. Tão grande Deus vai trazer um castigo sobre essa terra antes do julgamento. O profeta Malaquias diz que Deus vai mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O apóstolo Pedro disse, primeiro começa pela casa de Deus o juízo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se primeiro começa pela casa de Deus, ora, e nós sabemos onde está o escape. Nós sabemos onde se esconder, onde está guardado, protegido, tanto da grande tribulação que advém sobre toda a terra, como também o dia do juízo. Quando Jesus se sentar no trono, aqui é pensamento meu. Eu acho que o primeiro que eles vão vai ser chamado vai ser os líderes religiosos. Aí Jesus lá naquele trono branco de majestade, Papa, compareça agora. Eita, meu amigo. Aí a maldade que aqueles homens fizeram. Aquele velho que morreu, que andava desse jeito assim, cheio de demônio nas costas dele, ele não vai mais andar assim, ele vai comparecer direitinho lá na presença do tribunal. É reto. Vai encarar o grande juiz. Então todos os papas, arcebispos, cardeais, padres, todos vão comparecer. Pastores também. Pastores que
não ensinaram as ovelhas, não cuidaram das ovelhas. Mostraram para a ovelha que o céu é aqui, né? Não é onde Jesus prometeu. Esses vão comparecer também, vão todos ser envergonhados. Imperadores romanos vão comparecer lá de um por um. E esses líderes aí que fizeram mal, Mussolini, Stalin, Hitler, Napoleão, quem? Se não se converter, né? Ainda tem tempo, né? Então todos vão comparecer, ninguém vai escapar. Todos. Aquele homem que estava sendo condenado e aqueles que tiveram culpa lá naquele dia, quando se encarar com Jesus, você imagina a vergonha desses homens. Nunca vão imaginar que vão estar na presença dele. Esses aqui que eu citei, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, se tiver morrido sem Jesus, a vergonha que esses homens não vão passar. Então todos vão estar lá. E por que a humanidade? Porque Jesus morreu pela humanidade e eles não valorizaram o sacrifício que ele fez. Não quiseram aceitar a propiciação que Jesus fez, derramando o seu sangue para ser purificado dos seus pecados. Então tem culpa na morte dele. Que a partir do momento que o homem se entrega a esse advogado, ele vai nos inocentar da culpa e nós vamos comparecer perante ele, não mais ele como advogado, mas ele como juiz. E você pode entrar, você me aceitou como advogado. Vindes, bendito de meu Pai. E você sabia que a igreja, ela vai estar junta com Jesus também julgando? O apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que há de julgar o mundo? Você que tanto foi apontado, apedrejado, naquele dia, as pessoas que você pregaram, você nem se lembra, naquele dia você vai ver, é realmente essa aqui, ó. Falei, não quiseram nada. Então nós vamos estar junto com Jesus. Aí ele diz aqui, vi também, versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Grandes, pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. É aquilo que está lá em Malaquias, há um memorial no céu. Lá está sendo registrado os atos de cada um do ser humano. Então vai ser mostrado. A capa ali vai cair. E o homem não vai ter como arguir com Jesus. Não vai ter argumento. Ainda que ele diga, mas ninguém falou para mim. Não, isso não existe. O evangelho está sendo pregado nos quatro cantos da terra. Ninguém será tomado por inocente. Ninguém. Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. Já viu falar, irmão Cleito aí que foi pescador, né? Quantas pessoas morreram no mar, irmão Cleito? Que no corpo não foi achado. Os tubarões comeram.
Comer não? Come não? Ixi, é mesmo, é? Peixe nenhum come. Ah, o siri. Mas se acaba. Se desmancha. Mas vai comparecer. Por isso que Guimarães até hoje estão procurando o corpo dele. Quer dizer, estou procurando, estou brincando. Mas ninguém sabe onde foi que caiu o corpo dele. Mas naquele dia ele vai comparecer perante o tribunal. Todos os santos que foram jogados na fogueira e o fogo devorou, mas Jesus vai ressuscitar eles, vai trazer a sua presença, não para a condenação. Se morreu em Cristo Jesus, aqueles que foram comidos pelos leões lá na arena, todos, ninguém vai escapar, todos vão comparecer perante o tribunal. Todos. Então deu mal os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Até esses astronautas aí que partiram aí para o espaço e perdeu a Terra de órbita e conseguiu voltar mais. Se perdeu no espaço. Aí tem que comparecer. Onde estiver o corpo, ele vai voltar. Versículo 14. Não, vai ser de um por um. É um por um, diz aqui, ó. Todos vão comparecer. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas tem aqui uma coisa maravilhosa no versículo 6 do capítulo 20, que diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Nós vamos passar pelo dia do arrebatamento, vamos ser levados à presença do Senhor, vamos ter uma festa lá no período de 7 anos, a nível de relógio humano, né? De Deus ninguém sabe, pode ser 7 minutos, 7 dias, 7 semanas, ou 7 segundos, mas vamos estar lá com Ele. Depois voltaremos com Ele para reinar aqui na terra. Diz: bem-aventurado, felizes são os que têm parte na primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição, para os que não quiseram nada com Jesus, vai ser para comparecer perante o tribunal de Cristo para receber a condenação eterna. As pessoas zombam quando se fala do inferno, mas agora é que tem que pregar mesmo sobre isso, e deixa zombar. Temos que mostrar o céu, é claro. Diz, ó, tem também o inferno para que não querem nada com Jesus. O homem, se ele não se converter, capítulo 7 de Salmo diz, se o homem não se converter, Deus está com a sua espada afiada, como instrumento de morte. O homem, ou ele entrega a sua vida a Jesus para escapar desse dia, ou por outra, a ira de Deus vai continuar sobre ele, vai continuar até o dia da morte dele. Se ele não tomar essa decisão, ele morre com a ira de Deus sobre ele. Ele vai se levantar para a condenação. Mas a partir do momento em que o homem ele se dobra essa palavra, aí Deus ele tira a sua ira.
e ele recebe a graça de Deus, o favor de Deus sobre sua vida. E aí sim, ele é nova criatura. As coisas velhas, ó, o Senhor vai apagar. Amém? Palmas para o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Irmão Gilmar. Amém.